Bem-vindo ao Café com Cavani. Estamos hoje com os professores Edmar Almeida, graduado em Economia pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em Economia Industrial pelo Instituto de Economia da UFRJ, PhD em Economia Aplicada pelo Instituto de Políticas Energéticas e Econômicas da Universidade de Grenoble, França, autor e coautor de diversos livros, artigos e frequente speaker em seminários e conferências no Brasil e exterior. Luciano Dias Lozecan, graduado em Ciências Econômicas pela UFRJ, doutor em Economia da Indústria e da Tecnologia pela UFRJ, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Economia da UF e foi professor visitante na Universidade Pontifícia Comillas, França. Possui diversos artigos e capítulos de livros no tema. Convidamos Almeida e Lozecan para conversarmos sobre os preços de combustíveis no Brasil. Bom dia, Edmar Almeida. Bom dia, Luciano Lozecan. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Queria começar colocando para vocês uma questão de por que temos crises frequentes de preços de combustíveis no Brasil, especialmente no diesel, né? Se o problema é na oferta, na demanda, porque o nosso modal é especialmente estradas. Qual é a razão disso tudo? Olha, na minha opinião, a principal razão é que a partir de janeiro de 2002, né, portanto, há 17 anos atrás, nós liberalizamos os preços. Então, formalmente, os preços no Brasil são livres, não há nenhuma lei, decreto que dá ao governo o direito de fixar os preços, mas nós não conseguimos construir um mercado de combustíveis no Brasil concorrencial. Como o mercado é muito concentrado na mão da Petrobras, a produção de derivados no Brasil está muito concentrada na mão da Petrobras, e o governo controla a Petrobras, então o público em geral, né, tem a percepção de que o governo teria condições de controlar os preços, de interferir nesses preços. Então, nos momentos de estresse, há uma pressão política muito grande em cima do governo, e não é uma questão de governo de esquerda, de direita, porque essa pressão aconteceu em todos os governos, tentando fazer com que o governo faça alguma coisa para impedir aumentos, etc. Então, a grande realidade é que nós abrimos o setor, mas não conseguimos introduzir uma competição com várias empresas, e isso nós não conseguimos construir essa percepção por parte do público que o preço é determinado pelo mercado. A ideia que vigora ainda é que o governo é que tem poder de fixação dos preços dos derivados, né? Complementando, e aí respondendo a parte da pergunta por que o diesel, né? Eu acho que a diferença do diesel em relação a outros derivados é que o diesel entra na cadeia produtiva e em outros elos, né? Então, no caso dos caminhoneiros, ele vai entrar na composição do frete, né? E aí entra uma questão de repasse dos preços, né? E as crises recentes têm mostrado isso, né? Que o efeito da volatilidade dos preços recente no preço do diesel acaba criando uma perturbação nas outras etapas da cadeia. Como nas outras etapas da cadeia não existe um repasse automático, não existe uma condição de os preços serem repassados ao longo da cadeia, isso vai criando estresse e vai criando perdas na cadeia produtiva. E aí junta com uma questão de muita carência, né, principalmente dos caminhoneiros autônomos, e um caldo para insatisfação. Agora, Lozecan, você falou uma coisa que me chamou a atenção, porque o nosso perfil dos derivados parece que a gente tem mais diesel do que os outros derivados, em função até de que todo o nosso modal é por estradas, quer dizer, o transporte de cargas por estradas. Diferente, por exemplo, na Europa, em que você tem até veículos particulares por diesel, porque você tem um equilíbrio melhor dessa. Ou não, isso não é uma verdade, será? Não, o nosso gargalo, e eu acho que historicamente, né, é o diesel, né, e por causa da gente depender do transporte rodoviário, principalmente de carga, né. Então, com isso, e acaba como destinação principal, né, o diesel, a dieselização, né, dos veículos de passeio no Brasil, isso não acontece porque isso acarretaria num déficit ainda maior do combustível. Já né? importamos 600 mil barris de uma coisa dessa natureza, de diesel. Diesel e gasolina também, né? A gente importa. Mas veja, Cavanha, essa questão da dieselização, né, isso aconteceu na Europa também. Não foi para caminhões, mas dos anos 90 e anos 2000, o governo incentivou mesmo muito o uso do diesel
nos motores de carros de passeio, por uma razão simples, que o diesel, o motor a diesel é um motor mais eficiente. Então, por uma questão de eficiência energética, se incentivou muito a dieselização da frota, né? Por outro lado, essa pressão política que eu mencionava, ela não acontece só no Brasil. Ela acontece, nós vimos agora o caso próprio da França, né? Na França, os coletes amarelos se mobilizaram inicialmente em função de um aumento que o governo ia dar para o diesel. Então, é normal que a sociedade se mobilize, pressione, é um preço fundamental para a economia, que as pessoas sentem no bolso, é normal que isso aconteça. Eu acho que a questão é como que o governo se organiza para dar respostas a essa pressão. E essa é uma pergunta que eu queria inserir nessa, se você puder continuar, por favor. Quer dizer, o governo consegue controlar o preço no final, na bomba, ou ele não consegue? Esse é o grande equívoco de todo o debate, né, político sobre preço de combustível no Brasil. Nós não conseguimos convencer o grande público de que o governo brasileiro não consegue controlar o preço nas bombas, ele não tem mecanismo para isso. Por quê? Porque o preço dos combustíveis ele é resultado de 3 elos, de uma cadeia que tem 3 elos. Você tem o produtor do combustível, ou o importador, né, que é o dominante nesse caso é a Petrobras. Depois você tem as distribuidoras, que tem mais de 100 empresas distribuidoras no Brasil, que compram da Petrobras e vendem para o terceiro elo, que são os postos de gasolina. Há tantas distribuidoras quantos postos de gasolina, o governo não controla essas empresas. E eles podem colocar o preço que quiserem, a não ser que se mude a lei. O controle na saída do refino hoje, então. O controle, então, o governo só tem um mecanismo para tentar interferir, que é o preço nas refinarias. Refinarias que são todas de propriedade da Petrobras. 14, coisa assim. Exatamente. Então, na verdade, o governo tem uma capacidade de intervenção muito limitada. E o público, o grande público, pensa que essa intervenção é total. Então, eu acho que precisa desmistificar isso e tentar educar, né, o grande público sobre essa questão, porque o governo hoje não tem elementos para interferir de maneira eficiente, da maneira como os caminhoneiros gostariam. Se o governo impedir um aumento da Petrobras, por exemplo, na refinaria, nada garante que os preços na bomba não vão subir, podem subir. Então, é uma questão que eu acho que precisa ser esclarecida. Mas o Losecan, tipo, no seguinte, mas o governo não sabe disso, que ele não consegue controlar na ponta, ou ele sabe? Com certeza sabe, né? Eu acho que a questão do repasse, né, de como esse preço é transmitido ao longo da cadeia é uma questão fundamental, né? E a gente tem percebido, né, momentos em que a gente tem um deslocamento, um descolamento entre esses preços na cadeia produtiva, em que os preços finais, eles vão além do que está acontecendo no refino e também o contrário, né, em momentos em que o preço final ele não transmite toda a variação do preço no refino, né? Existe na literatura econômica um termo, né, que é muito utilizado para analisar o mercado de combustíveis, é que os preços sobem como um foguete, né, e caem como uma pena ao longo de uma cadeia produtiva. Então, quer dizer, no momento que o preço na refinaria subiria, rapidamente esse preço é sentido nos postos. Agora, quando o preço cai, até chegar a essa redução de preços nos postos de gasolina, isso demoraria. Demora, né? Então, nem chega, né? E às vezes não chega, né? Porque é importante, né, sinalizar, é importante estudar como esses excedentes são apropriados ao longo da cadeia produtiva, né? Porque certamente existem e em momentos de intensificação, redução da concorrência, eles vão dar origem a um ganho extraordinário. Esse tema, né, do foguete da pena, que o Luciano está mencionando, é um tema muito estudado e muito falado na literatura internacional, que é o problema da assimetria da transmissão de preço. Sobe mais rápido do que desce. Isso não é um problema do Brasil, né? Muitas vezes se coloca como uma espécie de anomalia do mercado brasileiro, etc, etc. Mas a literatura é vasta para mostrar que isso aconteceu nos Estados Unidos, na Europa, etc. E esse tema é matéria de política pública. Então, uma das maneiras de você fazer com que desça mais rápido é intensificar a competição nesses outros elos da cadeia
e, em particular, diminuir a assimetria de informação. Quer dizer, a Alemanha, por exemplo, ela implementou uma obrigatoriedade dos postos divulgarem os preços a cada momento que eles mudem. Eles podem mudar a qualquer momento, até várias vezes no mesmo dia, mas não sem notificar o órgão regulador, que, por sua vez, usa essas informações para divulgar para o grande público, e você consegue saber exatamente, em qualquer momento, com o celular, na Alemanha, qual é o preço do combustível em qualquer momento. Isso para fazer com que aqueles que demoram muito a baixar os preços sofram perda de vendas, né? E aí fazer com que o mercado fique mais ágil. Então, esse é um problema que existe, mas ele não existe só no Brasil, e existem remédios para tentar minorar essa questão. E em termos de remédio, Luzican e Almeida, se houvesse importação de derivados com mais intensidade, isso equilibraria mais o mercado? Ou seja, se estivesse com preços muito altos aqui dos derivados, você atrairia a importação, e aí faria com que os preços... É esse o ponto que a gente está falando também? E por que não acontece? Porque nossos preços estão menores do que os preços internacionais, será? Alguns momentos aqui no Brasil a gente teve diferenciais de preços favoráveis à importação, e até durante algum tempo os importadores se organizaram para importar combustíveis para o Brasil, né? O problema é a credibilidade desse spread, né? Porque o que um importador vai ganhar dinheiro é saber que depois ele vai poder praticar uma margem para trazer esse combustível importado, né? E isso depende muito da precificação na Petrobras. Nos momentos, né, que a Petrobras praticou preços superiores ao mercado internacional, esses importadores foram atraídos, e a gente observou a entrada de vários novos grupos no Brasil, criação de infraestruturas de importação e etc. Agora, nos momentos em que há um estresse e a Petrobras não consegue, é relutante em repassar esses aumentos ao consumidor final, esses importadores ficam em uma situação desvantajosa, que está acontecendo agora, né? Já acabou de ser noticiado que os importadores de diesel estão cancelando cargas de importação porque estão tendo prejuízo com a importação, porque o preço que está sendo praticado dentro do Brasil não é suficiente para os importadores atuar. O que acontece, é claro que o nosso mercado depende de importação, como a gente já apontou, né? E dependendo de importação, quem vai importar é a Petrobras, né? A Petrobras que acaba com esse ônus de importar os derivados para abastecer o mercado, mesmo tendo prejuízo. E que hoje não é mais uma função dela, seria da ANP, né? Ela teoricamente, ela tem a robustez de ser maior, mas não é obrigação dela abastecer, né? Claro. Eu acho que assim, a moral é que teriam que ser dadas condições de mercado para que a importação seja atrativa, né? Não criar um ônus de importação. Né? Mas, Edmar, e a segurança que o governo não vai intervir? Ele vai... Veja, essa questão das importações, as pessoas às vezes esquecem de alguns detalhes importantes. Importar combustível, o que é importar combustível? Não é simplesmente ligar e mandar entregar nos postos. Para importar um combustível, você tem que ter infraestrutura. Quando chegar aqui no porto, para onde vai esse combustível? Você tem que ter, primeiro, local no porto, né, um terminal que você possa utilizar. Depois você tem que ter tanques para estocagem. Depois você tem que ter uma infraestrutura de caminhões, enfim. O que eu quero chamar a atenção é que importador não importa sem investir muito. Ele tem que fazer grande investimento para contratar esses terminais, para construir esses tanques, ou alugar os tanques, enfim. Esses investimentos... Existe uma barreira de entrada. Esses investimentos precisam ser recuperados. Então ele só vai investir se ele tiver segurança de que ele terá oportunidade para participar desse mercado por muito tempo. Ora, qual o problema? O problema é que tem uma empresa dominante, que é a Petrobras, e que a qualquer momento pode colocar um preço mais baixo do que ele pagou lá fora. Então é muito difícil para uma empresa se convencer de fazer esses investimentos sem a garantia de que ela vai poder participar em condições de igualdade do mercado. Isso se chama, em economia, barreira à entrada. Então, de fato, o que existe no Brasil é uma enorme barreira de entrada para a participação de novas empresas,
inclusive através da importação, que é a maneira mais barata de você participar desse mercado. Construir uma refinaria nem se fala, são bilhões e bilhões de dólares, né? Mas para você fazer importação, você precisa de algumas centenas de milhões para você construir uma infraestrutura, e isso já é um engajamento que é muito arriscado no contexto atual do Brasil. Você falou em refinaria, me lembrou colocar para vocês a questão de por que nós não conseguimos fazer atualização e instalação de novo refino no Brasil. A gente parou em 14, praticamente todas hoje da Petrobras. Por que a gente não conseguiu fazer isso? Eu acho que a principal razão é a mesma que eu acabei de mencionar para a importação, né? É a barreira à entrada. E aí eu diria o seguinte, a barreira à entrada para refino é muito mais elevada do que a barreira à entrada para a importação. Vamos dizer, para a importação você pode, dependendo da circunstância, aproveitar alguma oportunidade, algum terminal que tem, enfim, você constrói, faz algum investimento que você já usa para outras, uma distribuidora, por exemplo, que já usa para outros negócios. Então, com baixo investimento, relativamente, você consegue entrar. Refino é muito investimento. E precisa de 20 anos, né? Precisa de 20 anos. E nós tivemos uma história muito ruim, porque não é a primeira vez, já se tentou, outras empresas já tentaram entrar no mercado de refino no Brasil. A Petrobras, por exemplo, vendeu, né, uma parte da refinaria lá do Rio Grande do Sul. Refap, né? Vendeu para Repsol. Que perdeu o dinheiro durante muito tempo, né, a ponto de ter devolvido essa refinaria para a Petrobras. Teve algumas refinarias pequenas, como Manguinhos, aqui no Rio de Janeiro, e quebraram, simplesmente porque elas ficam muito tempo com margem negativa. Elas têm que comprar o óleo e vender o combustível aqui abaixo do custo do próprio óleo, que é margem bruta negativa. Isso aconteceu no Brasil, que a Petrobras tem condição de colocar o preço dos derivados onde ela quiser. Né? Se vender 50% do refino, como o Brasil está prometendo fazer a partir de julho, coisa assim, tem no noticiário, isso resolveria? Criar um mercado competitivo é difícil. Ele não é uma criação por si só, não é só uma canetada e também não vai ser só a venda de ativos que vai estruturar um mercado competitivo, né? É claro que a atuação de mais agentes, a multiplicação de agentes, ela evita uma intervenção mais forte na precificação. Eu acho que isso é aparente, na medida que a gente tiver produtores não Petrobras com participação relevante, a capacidade de intervenção é claro que diminui, mas criar um mercado competitivo e fazer com que uma estrutura logística de abastecimento do mercado, com refinarias distribuídas por todo o Brasil, atue de uma forma competitiva, não é fácil, é uma construção que leva tempo e não é tão simples quanto parece, né? E eu acho que assim, o objetivo de criar um mercado competitivo no refino é um objetivo público, né, que ele está acima da Petrobras. Eu acho que essa iniciativa é uma iniciativa que em si não deveria partir da Petrobras, devia partir do órgão regulador e de ações de governo, né? Porque como esse desenho vai ocorrer e como esse mercado vai se comportar para dar pressões competitivas e realmente funcionar, entregando eficiência ao consumidor final, vai depender da intensidade da competição e como vai se moldar essa atuação essa divisão de mercado entre os agentes. Não é simplesmente a venda que garante que uma competição efetiva no refino. Edmar, mini refinarias seria uma oportunidade para o Brasil para se localizar mais perto dos pontos de produção e de consumo? Elas são uma oportunidade e uma necessidade, né? O Brasil, para atrair investidores para a exploração em terra, que está basicamente acabando no Brasil, né? O investimento na exploração em terra está paralisado, porque a Petrobras tem dificuldade de vender esses campos, porque a pergunta que quem vai comprar se faz é, se eu comprar esse campo, que produz lá 200 barris, 300 barris, o que eu faço com esse óleo? Né? Essa pergunta hoje não tem uma resposta aceitável para um investidor assumir esse risco. Então eu acho que ela deveria fazer parte da reestruturação do segmento onshore no Brasil. E mais uma vez, concordo com o Luciano,
eu acho que se coloca muita responsabilidade em cima da Petrobras. Isso é um erro, porque a Petrobras é uma empresa, ela tem seus problemas, ela tem que ganhar dinheiro, ela tem que dar, vamos dizer, resposta à pressão dos seus stakeholders, dos seus acionistas, dos bancos que emprestam dinheiro para a Petrobras. E agora tem que pagar dívida. Tem que pagar dívida, enfim. Então, ela tem que cumprir o seu papel como empresa. E existe um papel do governo que é de política energética. E a questão do refino, reforço, concordo totalmente com o Luciano, a questão do refino vai muito além de desenhar um mercado de refino eficiente e sustentável no Brasil, vai muito além de que simplesmente vender refinarias por parte da Petrobras. Eu acho que essa responsabilidade de desenhar um mercado, promover uma abertura no setor de refino, é uma responsabilidade que tinha que ser do Ministério, envolvendo o CAD, que é nosso órgão de defesa da concorrência. Veja bem, nós estamos querendo promover a concorrência. Nada melhor que quem entende de concorrência participe, sente a mesa e participe desse desenho de mercado. É um objetivo de política pública, claro, mas um desafio muito grande, tecnicamente falando. Isso envolve questões logísticas, isso envolve questões que vão muito além de simplesmente de privatizar algumas refinarias. É como que eu justamente diminuo as barreiras de entrada para novos importadores competirem com refinarias, a questão das minas refinarias. Então tem que ter uma visão holística desse setor e essa responsabilidade não pode ser da Petrobras. Isso tem um peso político muito grande, porque há uma sensibilidade política muito grande quando se fala de combustíveis, refinarias no Brasil, e deixar toda essa reforma para ser decidida na Petrobras, isso é um peso político que pode, inclusive, inviabilizar, na minha opinião, esse processo. Você falou isso, me chamou a atenção o seguinte, quer dizer, o governo consegue fazer uma política geral de energia, de distribuição, de competitividade, de preços também, e que não prejudique a Petrobras, porque ela já está carregando um peso enorme nisso tudo, né? Como é que seria isso? Eu acho que esse é um grande desafio, né? Eu acho que até aqui, o Edmar falou da história, desde 2002, até aqui a gente não viu isso sendo cumprido, né? A política de precificação ficou muito dependente da Petrobras e todos os ônus, todos os momentos, né, de desalinhamento acabam pesando na empresa, né? Eu acho que o desafio para frente é pensar em mecanismos, né, que protejam o consumidor e protejam esses elos da cadeia produtiva, mas não onerem demasiadamente a Petrobras. E aí a gente tem experiências internacionais, tem um histórico, né, e talvez não aponte uma única solução, mas um histórico de instrumentos que são utilizados para lidar com volatilidade e lidar também com momentos de mudanças drásticas, né, no nível de preço, né, que eu acho que esse que é o grande problema para um preço que é um preço centralizador na economia, né. Então a gente andou trabalhando sobre isso, né, a gente viu experiências, né, que tem fundos de estabilização, tem experiências que tem impostos que são flexíveis, impostos que não são via alíquota, que são por valores fixos, que contribuem para mitigar, para estabilizar os preços e evitar essa volatilidade que a gente tem observado. Eu acho que a volatilidade é ruim no preço central. Quer dizer, o mundo ideal era um mundo que não deveria ter intervenção, a competição fosse efetiva e aí os preços estabilizassem, não teria uma necessidade de intervenção, mas esse mundo ideal não existe no caso dos combustíveis. O mundo dos combustíveis exige intervenção pública e exige intervenção para lidar com problemas de volatilidade e com problemas de carência, né? Problemas de deslinhamentos na cadeia produtiva que geram ônus muito significativos, né? Agora, Edmar, essa intervenção, ou que não seja intervenção, essa rumor de intervenção, o pensamento alto do presidente da República e tal, de ter pedido, de ter simplesmente solicitado preços à Petrobras e tal, e as consequências disso, isso tem conserto? Isso politicamente falando um pouquinho, obviamente não é só técnica de economia, mas e agora? Não, eu acho que enquanto não se capacitar, né, o governo, e aí o governo, nós estamos falando do Ministério,
não só a ANP ela entende esse problema, tem completo entendimento de tudo isso que nós estamos falando aqui, isso está claro, mas enquanto o Ministério não se capacitar sobre quais são, o que o governo pode fazer, o que ele não pode fazer, não é só uma questão normativa, é porque o instrumento que o governo pensou, não é só esse governo, os outros governos também, que é controlar o preço na refinaria, esse instrumento não é suficiente para estabilizar nada, porque ele é um pedaço apenas do preço. Então nós vimos no caso do subsídio, que o governo negociou com os caminhoneiros um desconto de 30 centavos no diesel. Aquela negociação era uma negociação totalmente sem sentido, porque o governo prometeu uma coisa que ele não tinha poder de entregar, porque o desconto na refinaria não tem nada a ver com o preço na bomba. Esse ponto é muito forte. Então, enquanto o governo, aí os vários ministérios, não se capacitaram para entender como é que funciona esse mercado, e a partir daí buscar instrumentos de política pública que sejam sustentáveis, nós vamos estar fazendo esse programa aqui, pode mudar esse governo, vamos estar fazendo, são 17 anos com o mesmo erro de política pública. Isso tem uma razão, é que o governo central não entende, o grande público não entende o problema e miram no alvo errado, que é o preço na refinaria. Esse preço não é o preço que importa. Ponto central esse teu. Ponto central. O preço que importa é o preço na bomba. Então aí nós temos que discutir impostos. Por impostos, o grande problema é que o governo, todo mundo vai lá pressionar o governo federal. Ora, quem que taxa os combustíveis mais pesadamente são os estados. Não é o governo federal. Então, o ICMS. Exatamente. É o ICMS. A gasolina no Rio de Janeiro é 30%, só de ICMS. Tem o ISS, que é municipal. Então, há uma pressão em cima do governo federal que só tem, basicamente, um instrumento de política pública que não pode ser usado, que é controlar o preço da Petrobras. Então, nós temos que entender melhor o problema e buscar novos instrumentos. O governo tem que construir seus instrumentos. Então, imposto é um instrumento importante. Do jeito que está hoje, não serve para estabilizar, para ajudar nada. Então teria que mudar. Mais pioram que ajuda. Eles pioram a situação. Eles amplificam a volatilidade dos preços. Então nós temos que discutir política tributária dos combustíveis. Esse é um assunto que o governo poderia, uma agenda que vai numa direção de construir um instrumento que ajude ao governo poder dar resposta. Porque quando o caminhoneiro vai lá pedir para o governo alguma coisa, ele não tem elementos na mão para responder, mas ele pode construir isso, principalmente agindo sobre aquela questão que é onde ele naturalmente deveria ter poder de intervenção, que são os impostos. O preço dos combustíveis é muito taxado, portanto, ele tem que construir uma maneira dele poder interferir nos impostos para dar resposta quando acontece essa pressão. Paralelamente a isso, eu acho que tem que ter uma questão pedagógica. Eu acho que o grande público tem que entender como é que isso funciona e desmistificar essa ideia de que o governo federal pode, num estralar de dedos, definir o preço da bomba. Se essa educação não aconteceu, não acontecer, nós vamos estar aqui sempre com os mesmos problemas e sem dar resposta a esses problemas. Muito bom, excelente. Muito bom, eu acho que a gente cobriu de forma bem interessante o tema. Gostaria então de agradecer Edmar Almeida e Luciano Luzecan pelo tempo e conversa. Muito obrigado aos dois. Eu que agradeço aí o interesse no nosso grupo de pesquisa. Muito obrigado, da UFRJ. Isso. Instituto de Economia da UFRJ. UFRJ, exatamente. Muito bom, obrigado. Muito obrigado, bom dia a todos.